Nós estamos encerrando aqui a Semana de Unidade dos Cristãos e é importante isso aí. É um prazer te ouvir, vou te dar a oportunidade da palavra. Nós queremos também ouvir aqui, então, os colegas vereadores e também vamos ouvir aqui a representante da Secretaria de Educação, que também fará uso da palavra. Mas antes delas, vamos ouvir os colegas vereadores, o Padre Décio, que aqui é um grande companheiro, que tenha a oportunidade de fazer uso da palavra, e é um prazer te ouvir. Falar de família. Boa tarde, presidente da mesa, caros colegas, pessoas presentes aqui. Falar de família na sociedade moderna hoje é um desafio, né? Porque hoje a gente vive, desde que o mundo é mundo, desde que o homem trocou as cavernas pelas cavernas de concreto, o coito foi uma relação normal entre os animais. E não seria diferente com o homem, né? Só que quando a gente fala de família, a gente não fala só de uma relação de prazer, a gente fala também de filhos, de estrutura familiar. O homem é um animal diferente. Ele tem uma alma imortal, ele tem a capacidade de, com a sua inteligência, criar um mundo moderno que nós estamos aí com a tecnologia e tudo, mas a história ainda é a mesma, né? A minha noção de família, ela parte do que eu adquiri na minha história. E eu adquiri a minha noção de família através dos meus pais, de Djalma Batista Abreu, Terezinha Pires Abreu, e também daquilo que eu consegui conviver na sociedade, né? A família, ela ainda é a célula máter da sociedade, ela ainda é o equilíbrio dessa sociedade. Então, quando a gente fala de família, a gente já tem um padrão definido, mas a sociedade moderna hoje, ela encontrou uma maneira diversificada de vivenciar várias relações. E é claro, a gente respeita todos eles. Eu sempre digo para as pessoas que a maior grandeza que Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Jesus Cristo deu aos homens, foi exatamente essa tal de liberdade, né? O livre-arbítrio. Você é livre para errar e é livre para acertar. Você é livre para seguir o bem e é livre para seguir o mal. A minha noção de bem e de mal está toda estipulada naquilo que meus pais me ensinaram, naquilo que eu aprendi nas escolas e, de uma forma muito especial, na palavra sagrada. A Bíblia, para mim, é um referencial. E o homem vive de escolhas, né? A minha escolha de viver como família ainda é aquela tradicional, né? Pai, mãe, filho, filha, que é o que eu encontro no dia a dia, viu? 90% das casas que eu entro, a família ainda é aquela família tradicional. Pai, mãe, filho. Mas é claro que a gente sabe que existem novas formas de vivenciar, né? As mães solteiras, né? Tem aí os casais heterossexuais, homossexuais. Existe toda uma estrutura hoje que, independente de estar certo ou errado, a gente tem que respeitar. Mas quando se fala de família hoje, em pleno século XXI, é um desafio. Porque eu mesmo, quando fui para o Rio, a minha família era eu e os 2 amigos que moravam comigo. Então a noção de família era hoje muito complexa. Mas ainda fica aquela base que nós carregamos, né? E hoje moro com minha mãe, moro com meus irmãos. A minha noção de família ainda é aquela noção de família em que o homem e a mulher se encontram para gerar a vida, para partilharem uma história, uma caminhada, um momento de vivência grupal, né? Então tudo isso ainda é aquilo que a gente tem. E como cristão, e como sacerdote católico, eu também não poderia falar diferente daquilo que o padre Fábio de Mello falou, né? O amor, ele está no coração humano. E o amor conduz o ser humano a viver bem, a buscar aquilo que é saudável, salutar para ele e para a sociedade. E repito o que o pastor disse ali, né? A família ainda é a célula máter da sociedade. É ela que mantém essa estrutura de equilíbrio. Se não fosse a família, talvez a sociedade ainda tivesse pior. Então a gente tem que agradecer a noção de Deus que nós temos, a noção de família que nos foi dada, e principalmente o exemplo que é dado, que não adianta nada você falar de família e não viver esse exemplo
na sociedade, na casa, no lar, na história. Então é importante que a gente tenha essa participação. E te parabenizar porque é um assunto hoje difícil de ser falado. É um assunto complexo, né? Mas ao mesmo tempo se torna fácil, porque aquele que se alimenta da palavra sagrada tem um referencial. Deus os fez homem e mulher Deus os fez, e deu a eles a graça de partilhar com ele a geração da vida, né? O homem e a mulher ainda trazem dentro de si um mistério profundo que é o de gerar a vida. E eu costumo dizer que Deus, ele é pai e mãe. Eu não consigo chamar Deus só de pai. Deus, ele é pai quando ele cria do nada no ventre do homem, né? E ele é mãe quando gera na mulher, né? Então Deus está ali, presente na sua ação divina, fazendo com que homem e mulher possam se tornar amantes, companheiros, amigos, né? E acima de tudo, partícipes com o próprio Deus na criação da história e da vida humana. Então que Deus possa abençoar você, abençoar também o pastor que falou, porque é um desafio moderno e que nós, sacerdotes, temos que estar sempre pronto a enfrentá-los, né? Porque o respeito ao ser humano, ele é algo sagrado, né? Nenhum ser humano pode ser violado na sua dignidade como ser humano, mesmo na escolha, mesmo que a escolha não seja aquela minha, tem que ser respeitado e, acima de tudo, partilhado com amor. E lembrar a todos, né? Somos apenas passageiros de uma nave em destruição, né? Que é o planeta Terra. Nós estamos destruindo a nossa nave mãe, né? A nossa nave que vaga livremente no espaço, destruindo com a nossa hipocrisia, com a nossa falsidade, com as nossas mentiras, né? Com a nossa sede de poder, achando que somos senhores da história e do mundo. Somos apenas animais que morrem. Tu és pó e ao pó há de voltar. Então, enquanto aqui estivermos, temos que cumprir a nossa missão com serenidade, tranquilidade e, acima de tudo, confiando em Deus e ainda chamando os outros de irmãos, que é o grande desafio. Então, que Deus abençoe, que Deus ilumine. Antes de ouvir o